Olá, queridos e queridas, e nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: quem realmente é Jesus? Quando o barco que leva Jesus e seus discípulos aporta em Betsaida, as pessoas trazem a Jesus um cego e suplicam-lhe que toque no homem e o cure. Jesus o conduz pela mão para fora da aldeia e, tendo cuspido nos olhos dele, pergunta: Vês alguma coisa? Vejo homens, responde o cego, pois observo o que parecem ser árvores, mas estão andando. Pondo as mãos sobre os olhos do homem, Jesus restaura-lhe a visão, de modo que passa a enxergar claramente. Jesus manda-o então para casa, com ordens de não entrar na cidade. A seguir, Jesus parte com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, no extremo norte da Palestina. É uma longa subida de cerca de 50 quilômetros, rumo à bela localidade de Cesareia de Filipe, a uns 350 metros acima do nível do mar. A viagem talvez leve 2 dias. A caminho, Jesus retira-se sozinho para orar. Faltam apenas 9 ou 10 meses para sua morte, e ele está preocupado com os seus discípulos. Muitos já deixaram de segui-lo, outros aparentemente estão confusos e desapontados por ele ter rejeitado os empenhos do povo de fazê-lo rei, e porque, quando desafiado por seus inimigos, não deu um sinal do céu para provar a condição de rei. Bom, então aqui a gente vê, né, que realmente a gente tem assim pouquíssima fé, né? Ou então nós estamos aí corrompidos, né, pelos nossos interesses pessoais, e porque, né, você vê, ele está aí, né, a menos de 10 meses da sua morte, né, de cumprir aí o que ele veio fazer aqui na terra, né, e muitos estão confusos e desapontados, né, porque ele rejeitou aí os empenhos do povo de fazê-lo rei. Só que ele não veio para ser um rei desta forma, né? Você vê que, inclusive, para quem ele veio ensinar, os judeus, né, no caso, não quiseram, né? Os líderes religiosos quiseram continuar a manipulação deles, né, para ter a riqueza, né, os bens materiais, o poder, o status, mantendo, né, a mentira, mantendo a hipocrisia, mantendo as leis que eles queriam colocar, né? Então não eram as leis de Deus. Então ele veio mostrar que ele não veio ser rei desta forma, né? Inclusive ele veio ajudar, ele veio contribuir, ele veio fazer, né? Ele veio fazer aplicar a lei de Deus para aqueles que tinham fé, para aqueles que queriam, para aqueles que iriam, né, que foram até ele, que realmente quiseram, né, e foram até ele. Então, realmente, assim, né, se a gente for olhar friamente os fatos, não tem confusão nenhuma, né? Não tem dúvida alguma, né, pelo que ele realizou, pelos milagres ali que ele realizou, por tudo que ele fez, ele ensinou. Ele não só ensinou através das palavras,
mas ele foi o exemplo vivo daquilo que ele pregou, né, das leis aí de Deus, que ele trouxe as leis de Deus para nós. E falar também, né, que ele não deu um sinal do céu para os seus inimigos. Ele deu ali, ele ressuscitou, né, até agora ele ressuscitou pessoas, fez cego enxergar, surdo ouvir. Então, quer dizer, muitas e muitas coisas. E então, quer dizer, não tinha que fazer mais nada para provar para eles, né? Eles não queriam ver. Podia fazer ali na frente deles como foi feito, e mesmo assim o que eles falaram? Que ele fazia aquilo em nome de demônios, né? E ele próprio falou, como que eu vou fazer isso em nome de demônios? Se o demônio quer endemoniar ele, como que o demônio próprio vai agir contra si, né? Retirando. Então, é realmente uma falta total, né? De fé ou de dúvida, da qual não poderia se ter, né, mediante inclusive os fatos em si, né? Então, continuando, né, então para provar sua condição de rei, que não era daquela forma, né, que o povo estava querendo fazer. O que creem seus apóstolos a respeito de sua identidade? Ao chegarem ao local em que Jesus está orando, este pergunta-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Alguns dizem João Batista, respondem. Outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Sim, as pessoas pensam que Jesus é um desses homens, levantado dentre os mortos. E vós, porém, quem dizeis que eu sou? Indaga Jesus. Pedro responde prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Depois de aprovar a resposta de Pedro, Jesus diz: Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, e os portões do Hades não o vencerão. Com isso, Jesus primeiro anuncia que construirá uma congregação e que nem mesmo a morte manterá seus membros cativos após a carreira fiel deles na terra. Em seguida, diz a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Deste modo, Jesus revela que Pedro há de receber privilégios especiais? Não. Não se dá a Pedro o primeiro lugar entre os apóstolos. Tampouco ele é constituído o fundamento da congregação. O próprio Jesus é a rocha sobre a qual a sua congregação está sendo construída. Mas Pedro receberá 3 chaves com as quais, por assim dizer, abrirá a oportunidade para grupos de pessoas entrarem no reino dos céus. Pedro haveria de usar a primeira chave em Pentecostes de 33 EC, para mostrar a judeus arrependidos o que têm de fazer para ser salvos. A segunda, pouco depois, para abrir a samaritanos crentes a oportunidade de entrar no reino de Deus. Daí, em 36 EC, usaria a terceira chave para dar a gentios incircuncisos Cornélio e os com ele a mesma oportunidade. Então, Jesus veio, né, dando primeiramente a oportunidade aos judeus, né, que não fizeram a escolha de não
assim, de inclusive, não é nem acreditar, né? Porque eles sabiam que era Jesus, né? O Filho de Deus, e eles realmente não quiseram por seus interesses pessoais. E os judeus tratavam os outros que não eram judeus de forma a desprezar, de forma como se fossem, né, vamos se dizer, como na lição passada ou retrasada, né, como se fossem cachorros, né, e não aqui dizendo, né, que muito pelo contrário, a gente tem que tratar os animais, as plantas, tudo, né, muito bem, né, com cuidado, com amor, com carinho, mas no entanto ele faz esta analogia para mostrar, né, como que os judeus consideravam os outros, né, na época. Então essas chaves seriam para dar oportunidades, né, a pessoas que não eram judeus, mas as pessoas que creiam, né, que iam crer aí, que creem em Jesus, né, e nas leis aí de Deus, e também os judeus arrependidos, né, então dando aos outros também a mesma oportunidade. Você vê que por isso, inclusive, ele não era rei de uma única nação, né, dos judeus, por exemplo. Ele veio para libertar a todos que assim quisessem, né, para realmente dar a vida a todos que assim quisessem, que assim crescem, né, que assim fosse em busca, né, de Jesus, né, dos valores aí que ele nos trouxe. Jesus continua a palestra com os seus apóstolos. Ele os desaponta, falando-lhes a respeito dos sofrimentos e da morte que em breve enfrentará em Jerusalém. Não entendendo que Jesus será ressuscitado à vida celestial, Pedro chama Jesus à parte e diz: "Sê benigno contigo mesmo, Senhor, e assim não terás absolutamente tal destino." Voltando-lhe as costas, Jesus responde: "Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não tens os pensamentos de Deus, mas tens os pensamentos de homens." Evidentemente, outros, além dos apóstolos, viajam com Jesus. Por isso, ele agora os chama e explica que não será fácil ser seu seguidor. "Se alguém quer vir após mim", diz, "repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura e siga-me continuamente. Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua alma por causa de mim e das boas novas, salvá-la-á. Sim, para se mostrarem dignos de seu favor, os seguidores de Jesus têm de ser corajosos e abnegados." Ele diz: "Porque todo aquele que ficar envergonhado de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecaminosa, deste o Filho do Homem também se envergonhará, quando chegar na glória de seu Pai com os santos anjos." Então aqui, né, a gente logo pensa, né, mas Pedro não queria que Jesus morresse, né? Só que Jesus, ele sempre trouxe qual era a sua missão, né? E que ele mesmo falando de forma, né, através de analogias, parábolas, né, ele dizia para que ele veio, né? Ele veio para trazer as leis de Deus, para expor as corrupções das nossas almas,
né? Para que a gente transforme, para que a gente faça o caminho de desenvolvimento, de transformação dos nossos pecados em virtudes, para que a gente ganhe, né, a verdadeira vida. E para que junto nesta caminhada, né, que não é fácil no desenvolvimento de virtudes e passar por tantas dificuldades, perseguições, né, maldades, para quem, né, vai para quem vai seguir este caminho, né, mas que confie plenamente em Deus, né? Que ele com certeza não só vai estar junto, né, na caminhada, mas também ele vai estar junto, não é retirando, né, os problemas, as provações, mas realmente é dando força, é dando livramento, né, é dando a coragem, é dando a recompensa ali, né, que vale realmente a pena, apesar de ser, né, um caminho árduo. Então, Jesus tem essa postura com Pedro, né, porque ele ainda não entendeu, né, ele ainda não entendeu o que ele veio, o que Jesus veio fazer e mostrar à humanidade, o que tem que fazer para se salvar. Né? E a gente vai ter que morrer na cruz? Não é isso. Ele morreu por nós, né? Ou seja, ele veio, ele passou o que ele passou, né? Ele morreu na cruz para trazer para a gente o exemplo que a gente tem que realmente encarar, né, as nossas sombras e fazer essa transformação. Ou seja, a gente vai ter que resistir às tentações, né? A gente vai ter que deixar muitos prazeres imediatos, né? Os pecados que a gente tá, para ter a recompensa ali na frente. Então, realmente não é um caminho fácil, mas a gente não vai precisar, tipo, morrer na cruz, né? Como ele fez para nos mostrar, para nos salvar. Né? Porque desta forma ele trouxe, né, esta redenção para a humanidade, né? Que as pessoas possam se arrepender e mudar a rota, né? Mas ele estava mostrando para Pedro que não é você, tipo, ele não veio para falar assim, se eu não fosse para vir aqui para fazer o que eu estou fazendo, eu ia me tornar rei aqui, eu ia, né? Eu não ia morrer na cruz, não ia passar, né, por tantos vitupérios, né, por tantos sofrimentos. Então, não era este o caso. Então, a visão de Pedro ainda estava um pouco superficial, né, em relação realmente a profundidade do que Jesus está trazendo, né, trouxe para nós. E disse, né, quem quer, né, ser meu seguidor, não vai ser fácil o caminho, né, porque não é fácil. Quando a gente tem que fazer renúncias, né, e sacrifícios ali para conquistar algo ali na frente, né, para conquistar algo bem melhor ali na frente. A verdadeira vida, a verdadeira liberdade, né, a gente ter que se posicionar, a gente ter que falar os nãos necessários, a gente ter que parar de depender de críticas, de elogios, né, e seguir, né, e enfrentar, e encarar, né, e fazer. Então, realmente não é fácil, porque a gente vive num mundo de grandes dependências emocionais, né, onde se eu sou criticado, eu não faço, eu faço birra, né, eu não vou. Se eu não tenho os aplausos, né, o reconhecimento, eu também desanimo, né, e também não faço, não persisto. Então a gente tem que persistir, apesar
de tudo isso, porque daí a gente se livra da dependência emocional e segue e realiza realmente a nossa missão, o nosso propósito, os talentos que Deus nos deu para a gente colocar a serviço do mundo, né? E a serviço de nós mesmos, né? Inclusive para o nosso sustento material. Então, é isso que a gente tem que fazer. E muitas vezes, por exemplo, na infância, a criança busca o quê? A criança busca o afeto. Então, se os pais não deram este afeto, e não que não deram intencionalmente, mas tipo, eram muito ocupados, ou tinham um monte de crença limitante, né, em relação à criança, né, não tem que, é como se fosse dar carinho, afeto, fosse mimar, né, e na realidade mimar é você fazer coisas que você não deveria fazer, você não está sendo justo, né, e aí você realmente está estragando de outra forma. Mas a criança precisa deste afeto justo, né? Vamos dizer, precisa do certo e do errado e precisa do afeto realmente, do carinho, né? Porque a criança está ali desenvolvendo a corporalidade e afetivamente este carinho também, essa amorosidade é feita através dos 5 sentidos, né? Então o toque de carinho, né? A alimentação, né, uma boa alimentação, né, que é pelo paladar, ouvir e ver, né, boas coisas, né, coisas realmente verdadeiras, coisas do bem, né, não é também uma ilusão, né, mundo cor-de-rosa, porque esse não é o mundo. Só que quando a gente traz, né, coisas boas de nós, do nosso ser, né, esta criança também é o que ela vai aprender. E quando a gente não teve isso na infância, a gente vai ficar buscando isso na fase adulta. Quando jovem, o jovem necessita de reconhecimento, né? Então o jovem ele tem toda aquela capacidade física, então ele teria que já realizar projetos, né? Já começar aí pôr em prática os seus talentos aí também no mundo, né? Como aprendizes aí com pessoas também dignas, né? Com pessoas verdadeiras. E esse jovem, né, ter este reconhecimento, inclusive a partir dos seus próprios feitos, né? Então, a gente tem muitos jovens hoje em dia que estão aí perdidos, né? Porque, não pode trabalhar. Não, eles têm que aprender ofícios, eles têm que aprender manualidades, né? Tem que desenvolver os próprios talentos. E não ficar aí, né, sem fazer nada, colocando que o jovem ele tá na sua capacidade máxima de corporalidade, de vitalidade do corpo, né? Então ele realmente necessita estar neste fazer, né? Estar engajado em projetos nos quais ele tem talentos, nos quais ele quer desenvolver. E aí ele vai ter este próprio reconhecimento, não só pelos seus mestres, né, pelos seus professores, mas pelos seus próprios feitos. E quando também isso não acontece na juventude, ele também carrega para a vida adulta a necessidade de reconhecimento. Então ele fica ali na birra para ter o afeto ou na carência, né, aceitando qualquer migalha para ter um afeto, uma atenção, uma validação, um elogio, né, e também preso no reconhecimento, né, porque ficou preso ali na juventude, né, que não teve, ficou no ócio a juventude toda, né, não aprendeu a fazer nada, né, não foi atrás de nada, né, de projetos para poder fazer, realizar, e aí fica na fase adulta buscando só aplausos, né, ao invés de realmente assumir a responsabilidade do seu trabalho para ter a recompensa financeira, né, então fica só atrás ou do afeto ou do reconhecimento,
Por isso que a gente tem que olhar para a nossa infância, né, e para a nossa fase também de jovem e poder fazer, vamos dizer, entre aspas, esta cura. O que é esta cura? É a gente trazer um olhar maduro e de adulto, né, um olhar consciente para esta infância, que o passado não muda. A gente teve o que a gente teve, né, e agora quem dá o afeto para nós mesmos, primeiramente, é Deus, e nós mesmos, através da gente próprio se amar, né, não numa arrogância, mas se amar, se valorizar pelo que a gente é. Não, eu estou construindo as minhas virtudes, então eu me reconheço, eu me valorizo, né? Eu estou aqui enfrentando, tendo coragem, eu tô, né, não estou dependendo de críticas, de elogios, eu estou encarando aí, né, essas minhas sombras da minha infância, da minha juventude, que eu estava preso ali. E agora eu não preciso de validação de ninguém, de reconhecimento, de afeto, né? Deus me ama, né? Eu me amo, porque eu tô no caminho de desenvolvimento de virtudes, então eu tenho os meus valores, estou construindo os meus valores e eu vou pôr em prática o que eu tenho que colocar em prática, a minha missão e ter a minha recompensa financeira, né? E não ficar dependendo de aplausos, de reconhecimento, que é estar preso realmente, né, nessa fase da juventude, ou então de validação dos outros, que é a busca de afeto, né? Porque eu olhei para essa minha criança, né, e com consciência e trouxe também essa consciência para esta fase da infância, né? Então a gente aí realmente consegue superar, né, isso que a gente ficou preso ali nessas prisões emocionais, né, na infância e na juventude, né, e sair para a responsabilidade mesmo da vida adulta, tá bom? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se você sabe de pessoas que queiram aí o exemplo de Jesus para praticar nas suas vidas, compartilhe com essas pessoas e se inscreva no canal e ative aí o sininho se você quiser receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!